Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos começar mais um Papo de Vida e eu e o pastor Lucas estamos falando sobre a história da Igreja de Nova Vida. Contamos já um pouco da história da Igreja de Nova Vida no Brasil, sua fundação, a chegada do bispo Roberto Macalister no Rio de Janeiro, a abertura da Igreja de Nova Vida de Caratinga, os primeiros anos, o tempo de início, quando nós ocupamos ali aquele espaço que hoje é o supermercado Soares, e a transição para o Cine Brasil. E logo após o tempo que nós permanecemos no Cine Brasil, tem também a história que você vai ouvir ainda da transição do Cine Brasil aqui para o nosso templo próprio, aqui no Morro Caratinga. Fique ligado, tenho certeza que esse papo de vida vai abençoar muito o seu coração, vai encorajar você, porque é uma história emocionante, é uma história de lágrimas, uma história de alegria, uma história de tristeza, uma história de perdas, uma história, acima de tudo, de superação e de vitórias. E o Senhor tem nos dado grandes vitórias. Pastor Lucas, Deus abençoe. Vamos bater então esse papo, falando um pouquinho da transição para o Cine Brasil, alguns causos do Cine Brasil, e hoje o tempo que nós vivemos aqui no Morro Caratinga. Vamos falar sobre isso, tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Isso aí, pastor Luiz. Deus abençoe a sua vida, você que está escutando pelas plataformas, você que está assistindo no YouTube ou no nosso programa de televisão, que a paz e a graça do Senhor entre agora na sua vida. E é isso mesmo, né? Vamos conversar um pouco agora sobre o tempo no Cine Brasil, a Igreja de Nova Vida no Cine Brasil. Centrão, né? Aquele miolo da cidade. O lugar mais desejado na época, né? Para se ocupar, né? Deus deu a graça de nós ocuparmos durante um tempo. Exatamente. O Cine Brasil o prédio do Cine Brasil. Hoje é considerado patrimônio histórico, né? O Cine Brasil tem uma história aí já centenária. A fachada dele teve que ser refeita segundo ela era, né? Original, tá lá a fachada. E por quantos anos, mais ou menos, que ocupou ali a Igreja de Nova Vida? Uns 5, 7 anos? Nós ficamos uns 5 anos, pastor Lucas, mas é muito bom lembrar o que aconteceu antes um pouquinho. Nós ficamos conhecendo um homem de Deus, pastor José Domingos, um homem de Deus que eu considero um profeta, um grande amigo nosso, da nossa família, da nossa igreja, e ele nos foi apresentado pelo pastor Roberto Luiz, também, grande amigo nosso, da Igreja Batista Getsemane, e nós estávamos ainda no primeiro templo, lá embaixo, reunindo ali com 80, 100 pessoas, e Deus usou a vida do pastor José Domingos numa palavra profética, falando: olha, eu estou vendo essa igreja se multiplicar, parece que eu vejo ovelha saindo de ovelha, ovelha saindo de ovelha, e ele falou: olha, em 3 meses essa igreja ela vai triplicar de tamanho. Parecia uma coisa insana, né? Mas as coisas de Deus, elas são assim. Deus, ele usa os seus profetas e as coisas de Deus não têm lógica, humanamente falando. Por isso elas são de Deus. E aí nós falamos no último podcast do processo de alugarmos o cinema aos domingos. E no segundo domingo, no segundo mês que nós alugamos, foi quando Deus falou ao nosso coração que a Igreja de Nova Vida teria que ir para o Cine Brasil. Na época, todo mundo achou loucura, né? Assim como nós achamos loucura a palavra profética do pastor Zé Domingos, a nossa visão, a palavra que Deus nos deu, foi exatamente aquela história quando o povo estava no deserto, a nuvem parava, o povo parava, armava tenda. Quando a nuvem andava, o povo
desmontava as tendas e seguia a nuvem, que era exatamente a direção de Deus. E o Senhor falou ao meu coração muito forte naquela época: olha, a nuvem está levantando, está saindo deste local, está se movendo e ela está indo para o Cine Brasil. E você tem que acompanhar, o povo tem que acompanhar, porque a minha nuvem vai parar lá. E essa palavra que Deus me deu foi exatamente o que nós fizemos. E nós nos mobilizamos, reformamos o cinema em tempo recorde, foi um tempo de muita mobilização, os membros da igreja se revezavam nas pinturas, carregando os móveis, pintando e reformando as poltronas. Nós reformamos toda a parte elétrica, hidráulica. Como o Cine Brasil tem um terreno atrás, ali nós construímos um prédio. Na realidade, não foi um prédio, foi um espaço para o departamento infantil. Foram salas, uma cozinha bacana para a comunhão, onde nós fazíamos as festas dessa época agora, né, de frio, montávamos barracas para fazermos a festa das barracas. E nós nos mudamos para ali e realmente aconteceu que em 3 meses a igreja ela triplicou de tamanho, né? E Deus é tão bom que Deus nunca deixou faltar nada no sentido de pagarmos aquele aluguel, né, que era um aluguel na época muito alto. Hoje seria muito alto, na época era um aluguel que era mais alto do que o valor das entradas mensais da igreja. Mas foi algo tão de Deus, algo tão tremendo de Deus, que quando nós chegamos ali, Deus foi trazendo muita gente. Aliado a isso, nós já estávamos na TV, e essa questão da mídia, de programa de televisão, alcançando as pessoas em casa, ajuda muito, porque a pessoa se identifica com aquela palavra. E a localização do Cine Brasil, né, foi algo assim muito de Deus. A localização do Cine Brasil, centro da cidade, ponto de circular na porta, onde acontece tudo em Caratinga, exatamente ali no Cine Brasil. E Deus foi trazendo muita gente, muitas pessoas se convertendo, graças a Deus. Nós, com isso, abrimos outras igrejas, né? Abrimos congregações, abrimos igrejas que funcionam até hoje, estão prosperando, frutificando. Ordenamos muitos pastores ao ministério pastoral, que estão pastoreando aí Brasil afora, e tem algumas outras histórias que você poderia trazer à nossa memória. Isso aí, muito bacana, né? Esse processo, essa reforma, essa reconstrução aí, e aquilo que a gente vinha conversando, né? Sempre com qualidade, com excelência, sempre entregando o melhor para Deus, né? Vamos tentar lembrar como é que foi os primeiros anos ali na igreja, assim, né? Eu me recordo assim que havia uma grande lotação, né? Principalmente domingo à noite, alguns eventos especiais, Diante do Trono veio, Carlinhos Félix, né? Alguns acontecimentos. Tem algumas coisas assim, interessantes. O Diante do Trono, por exemplo, eles gravaram um primeiro CD, Diante do Trono 1. E a primeira igreja que eles apresentaram foi a igreja de Nova Vida de Caratinga. Tem uma história também muito interessante que o pastor Márcio Valadão, ele conheceu a sua esposa, a mãe da Ana Paula, né, do André, no cinema, no Cine Brasil. Eles se conheceram e começaram a namorar no Cine Brasil. E quando nós recebemos a informação de uma irmã da nossa igreja que estava congregando lá, elas fizeram amizade, ela fez com a pastora Ana Paula, e eles tiveram interesse de vir
cantar. Justamente por causa disso. E eles gravaram um CD lá na Lagoinha, e era fitas, aquelas fitas VHS. Na época eles trouxeram para colocar à disposição daquela gravação no primeiro CD, não, era VHS. Eu acho que nem existia CD na época, se eu não me engano, era só fita VHS mesmo. Depois vieram os CDs. E eles vieram na nossa igreja. Eles não eram nem tão conhecidos e fizeram a primeira apresentação. E veio aquela banda toda com os metais, veio... Como é que era essa banda do Diante do Trono? Só não vieram as dançarinas, o pessoal da dança profética, mas vieram os vocalistas, vieram todos os instrumentistas. Umas 20 pessoas? Umas 20 pessoas. Eles fecharam uma van, vieram de Belo Horizonte, inclusive a Helena Tanuri, que é nossa grande amiga, está sempre aqui conosco na nossa igreja. Ela, na época, fazia parte do vocal, do back vocal do Diante do Trono. Ela veio com o esposo dela, que também cantava, e aquela turma toda do início do Diante do Trono. Então foi um tempo de muitos eventos, porque em Caratinga não havia nenhum templo que coubesse pessoas para um grande evento como ali no Cine Brasil. Lá era quantas cadeiras mais ou menos? Uns 300? Era 350, mas nós conseguimos colocar cadeiras de plástico nos corredores. Então nós chegávamos a colocar até 500 pessoas ali, tranquilamente, com segurança. Tinha a galeria, tinha as laterais e os eventos lotavam. Carlinhos Félix veio e foi uma noite também muito abençoada. E aí nos tornamos amigos do Carlinhos, né? E depois ele voltou outras vezes na nossa igreja. Pastor Silas Malafaia, também um grande homem de Deus, pregou 2 noites seguidas, pregou num domingo à noite e numa segunda-feira à noite. Pastor Silas ficou hospedado na minha casa, né? O privilégio, né, de receber, porque naquela época não tinha essa visão de hoje. Você traz hoje um preletor, um cantor. É muito mais simples. Você hospeda num bom hotel. Naquela época eles ficavam na casa dos pastores. Inclusive, o Diante do Trono, os membros do Diante do Trono, ficaram hospedados nas casas dos membros, né? Eu recebi lá 2 irmãos, ficaram na nossa casa. O pastor Silas Malafaia ficou hospedado na minha casa 2 vezes, né? 2 noites que ele esteve aqui conosco, e fizemos outros eventos, trouxemos equipes da Jocum na época para fazer impacto evangelístico na cidade. Inclusive o pastor Divani, que é pastor aqui na igreja, ele é fruto de um evento desse com a Jocum, porque a primeira vez que nós trouxemos a equipe da Jocum, lá de Contagem, o pastor Divani era o líder da equipe. Nós enviamos a Eurides, que é a esposa do pastor Divani, foi a nossa primeira missionária, enviamos para Jocum, e ali eles começaram a se gostar, começaram a orar, e deu em casamento, né? Deu em casamento. E esse trabalho com a Jocum, ele dava muito fruto, né? Dá até hoje, né? Nós paramos um pouco, a pandemia impediu de fazer certos eventos, estamos retornando agora com os eventos na igreja, mas foi uma coisa que marcou muito, foram os eventos que nós fizemos ali no Cine Brasil. Pastor Jorge Linhares se tornou um grande amigo nosso, dele vir aqui uma vez por ano, eu ir na igreja na Getsemane a convite dele também. Você já cantou lá, na época que você gravou seu CD, e sempre ele nos convida para estar lá. Agora ele vai retornar no aniversário de 30 anos.
aqui, se Deus quiser, na nossa igreja. E esses eventos marcaram muito. E foi também um tempo de muitas conversões, porque as pessoas elas vinham para ouvir um cantor, para ouvir um preletor mais conhecido. Era uma atração para a cidade, né? Isso. Era um evento de tamanho da cidade, uma atração da cidade, né? Mas naquela época, 15, 20 anos atrás, não tinha boates na cidade, não tinha grandes festas, né? Então era um evento especial para a cidade e sabia que ia ter gente, ia ter um movimento diferente, as pessoas iam para esse evento especial, né? E acaba ouvindo a palavra de Deus e a semente plantada. Um evento cristão, a mãe trazia o filho trazia o amigo, trazia um parente, e ficamos ali no Cine Brasil, nesses 5 anos, mas nós precisávamos ter a nossa sede própria. Isso foi promessa de Deus, desde que nós chegamos em Caratinga. E onde você comprar um terreno em Caratinga que coubesse o número de membros que a Nova Vida já tinha na época, né? Era uma coisa impossível, humanamente falando, assim como tudo foi impossível. O começo da igreja, a mudança para o Cine Brasil, a permanência, a abertura de igrejas, esses eventos, então tudo na nossa vida aconteceu assim, com essa graça de Deus, com essa mão de Deus, como diz a palavra, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. E durante todo esse tempo nós vimos o braço de Deus, a mão de Deus estendida, e não havia lugar em Caratinga. No centro da cidade não havia lugar em Caratinga. Hoje nós estamos aqui na nossa sede própria. Na época era o terreno que era do seu Dário, né, presidente da Rio Doce. O Dário foi prefeito da nossa cidade, um homem muito querido. E era como se fosse um terreno de estimação. E era uma coisa que não era visada, não era um terreno que não era visado, porque ele estava cercado por muro, aquelas placas de muro pré-moldado, o mato estava alto, no Morro Caratinga. E não tinha tanta a expansão de prédios como tem hoje, né? Isso. Hoje em Caratinga, qualquer terreno vira um prédio de 5 um espaço no centro da cidade, de 1.000 metros quadrados. E naquela época não tinha essa visão de prédios como a gente tem hoje. As construtoras que chegaram hoje estão aí atuando. Hoje temos condomínios aí em volta de toda a cidade. Então acaba que, mesmo que no centro da cidade, passava despercebido, porque um terreno muito grande, um empreendimento muito grande, e não tinha visão de prédios, né? Então vou fazer o que ali, né? Que tipo de empreendimento pode ser feito nesse espaço? Então acabava passando despercebido um pouco, né? Interessante é que nós percebemos que já estava na hora de termos a nossa sede e começamos a procurar. Vimos alguns espaços e esse terreno estava aqui, né? Estava aqui. E nós estávamos quase fechando o negócio ali num terreno que é um lava-jato hoje, do lado da CEMIG. Eu acho que agora fizeram um prédio ali na área de saúde, onde tem o laboratório Santa Mônica. É por ali, um terreno muito amplo. Na Rua Nova ali. Na Rua Nova ali. E nós estávamos conversando com os proprietários. Era um valor assim surreal. Era algo assim muito, mas muito, muito, muito além do que a igreja na época podia pagar. E nesse mesmo tempo, o seu Dário já falecido, o terreno que nós hoje ocupamos passou a ser propriedade do Dr. Rinaldo,
atual presidente da Rio Doce, e toda a vida a esposa dele, a Silvana, foi membro da Igreja Metodista, a vida inteira cristã, e ele acompanhando ela também nos cultos, sempre com esse temor de Deus. E ele ficou sabendo que a nossa igreja estava procurando um terreno para comprar. E ele procurou o Carlão, membro da nossa igreja, do cartório, que todo mundo conhece, Caratinga, lá no cartório do Chagão, e falou assim: olha, Carlão, eu tenho um terreno e ele serve para vocês. Já me procuraram para fazer negócio, mas a minha esposa, ela falou que ali tem que ser uma igreja, que Deus deu a ela um sonho, foi uma coisa assim, uma visão, que aquele terreno, que é o terreno que nós ocupamos hoje, teria que ser uma igreja. E ele brincou, né? Ele é muito brincalhão, ele falou assim: eu vou desobedecer a Deus e a minha mulher, não sou bobo. Conversa com o seu pastor, vamos fazer negócio. E o Carlão me procurou, eu falei: Carlão, eu sou pastor, eu não entendo de negócio, de comprar, vender, eu não sei mexer com isso. Eu autorizo você a fechar o negócio e passar para mim o que você resolveu com o doutor Rinaldo, e aí eu vou passar para a igreja. A gente vê o mover de Deus, por quê? Porque o Cine Brasil estava lotando, né, na superlotação, e Deus queria nos dar um local próprio que comportasse, né, o nosso espaço, o nosso povo, né, a congregação, né? E aí começa-se a conversar, a procurar, né, e fazer esse movimento de procurar um local para comprar, um terreno para comprar e construir. E ao mesmo tempo que há essa necessidade e esse desejo, Deus coloca um sonho no coração de uma pessoa e o terreno vem até a nós, né? O terreno é oferecido, então a gente estava procurando como é que as coisas de Deus se encaixam, né? E foi um negócio assim não foi fácil pagar, mas a maneira que foi negociado tornou-se fácil, porque ele nos pediu uma entrada e ficou um restante para dividir em 36 meses com juros de poupança. E ele nos deu 3 meses para dar a entrada. Nesses 3 meses, a igreja se mobilizou para levantar esse capital. Foi um tempo assim de muita mobilização. As pessoas doavam computador, as pessoas doavam relógio, anel de ouro, moto, consórcio já pago. Eu me lembro que quando eu fui levar, antes do tempo que o doutor Rinaldo pediu, já mais da metade do valor da entrada, tinha um saco de moeda das viúvas. As viúvas ofertaram as moedas. O doutor Rinaldo falou assim: Carlão, o que é isso aqui? Foi assim, a oferta do povo. Ele chorou e riu ao mesmo tempo. Ele falou: não tem jeito de mexer com vocês não, vocês são muito, crente é muito interessante. Mas nós levávamos notas menores, moedas, e nós conseguimos pagar a entrada do terreno, né? Conta a história, pastor Luiz, do anúncio para a igreja, que nós temos o terreno e aquele anúncio, né? Achamos o terreno, porque isso estava sendo passado para a igreja, né? Nós estávamos em sigilo primeiro. Sim. Não abrimos para não ficar correndo notícia, né? Sim, mas estava sendo comunicado para a igreja: estamos procurando um terreno. Isso. Vamos orar. Deus está dando essa direção. E aí fechou-se o negócio, né, e foi anunciado para a igreja. Isso. Depois que nós assinamos o contrato de compra e venda,
que já é um documento garantindo que o terreno já estava fechado, o negócio, faltando o pagamento, mas é um documento. E um domingo de ceia, a igreja na expectativa, eu falei, eu quero dar uma notícia para a igreja, aí espalha, né? Quero dar notícia. Na época não tinha celular, tivesse grupo ainda, então, mas o povo veio, a igreja ficou lotada, falei, irmãos, nós encontramos o terreno, o valor é esse. Aí eu passei, a entrada de tanto e 36 vezes de tanto com juro de poupança. E nós temos na conta da igreja, para darmos a entrada, 25 centavos. Nós tínhamos 25 centavos. Eu lembro que um irmão lá do meio da igreja soltou uma gaitada, ele deu uma gargalhada, eu não sei se foi de incredulidade ou de alegria. O povo, esse pastor é maluco. Eu falei, a partir de hoje, há 3 meses, nós precisamos levantar esse valor. O terreno é nosso e já podemos anunciar que o terreno é nosso. Com 25 centavos. Com 25 centavos. É a fé, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Das coisas que ainda não existem, né? Mas já é nosso. No nome de Jesus, não temos condição de pagar, mas assim como Abraão levando Isaque para sacrificar, disse, né? Deus proverá para si o cordeiro, Deus vai prover. Deus dá a visão, ele dá a provisão, né? Então, tem 25 centavos hoje, mas amanhã Deus proverá e as coisas vão acontecer. Interessante é que fé não é você sair fazendo as coisas. Vamos comprar um terreno pela fé. Fé é você ouvir Deus. É o que você falou aí. Deus falou para Abraão, leva o menino para o monte. E a fé de Abraão foi tão grande que ele falou para os moços, os ajudantes, vocês vão ficar aqui, eu e o menino vamos subir o monte, vamos adorar e vamos voltar. Ele estava indo sacrificar Isaque. E ele falou, nós vamos voltar. Então isso é fé. Deus ressuscite esse menino, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Então não tinha dinheiro na conta, aí cumpre a palavra de Isaías, que ele diz assim, vinde e comprai sem dinheiro. Foi exatamente, nós compramos sem dinheiro e conseguimos pagar a entrada com menos de 3 meses, porque o prazo era 3 meses, né? E depois ficou mais fácil, pelo fato dele ter parcelado em 36 com juro de poupança. E o juro da poupança é um juro muito baixo, muito pequeno, não é verdade? Agora, o interessante foi, depois que espalhou na cidade, que a Nova Vida já havia comprado o terreno. O tanto de gente que foi em cima do Dr. Rinaldo, querendo pagar o dobro, querendo comprar a qualquer custo. Não, eu dou o dobro que a igreja está pagando. Teve um dono de uma imobiliária que procurou o Carlão querendo trocar um prédio ali na Catarina Simini pelo terreno, porque hoje nós estamos num lugar privilegiado, no centro da cidade, um terreno com 2 esquinas, um terreno de 1.000 metros quadrados. Sem perigo de enchente. Sem perigo de enchente. Caratinga não vai passar mais por enchente, em nome de Jesus. E aí parece que os olhos desses empresários, desses donos de imobiliária, construtores da época, foram abertos. Como é que eu não vi esse terreno? Porque antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que a Igreja de Nova Vida de Caratinga iria reunir aqui nesse espaço. Aí começa o processo da obra. Agora temos o terreno, precisamos sair do aluguel. Então temos que começar a mover para construir. Mas eu precisava deixar a igreja dar uma descansada, né? Porque a mobilização para pagar a entrada foi muito grande.
Então precisava pelo menos de um ano, mais ou menos, para poder começar a mexer com obra, fazer um projeto. Até aí já estava pagando as prestações, né? Graças a Deus nunca atrasamos as prestações. E uma outra coisa interessante que aconteceu nesse tempo, tem um funcionário da Rio Doce que todas as vezes que eu ia levar o dinheiro para pagar, o Carlos, que era a pessoa que recebia, me dava o recibo, esse funcionário é um diretor da Rio Doce, né? Ele é um chefe lá dentro. Ele via eu chegar, ele me chamava no escritório, fechava a porta e fazia um cheque e falava assim: isso aqui é para ajudar na prestação do terreno da igreja. Eu até me emociono com isso. Rapaz, não era frequentador da nossa igreja, né? E todas as vezes que eu ia lá com o dinheiro certinho, ele fazia um cheque no valor substancial, um valor bom de oferta todo mês, e colocava na minha mão. E eu já guardava aquele cheque para a próxima prestação. Então, Deus, ele moveu de maneira assim que... São muitas histórias de superação, de milagres, né? De restauração de vidas, de salvação de almas, de provisão de Deus, de tantas coisas, né? Eu não sei se nós vamos falar hoje da enchente na cidade, vamos deixar para o próximo podcast, porque é uma outra história longa, porque nós já estávamos aqui construindo. Vamos começar essa transição de Cine Brasil para esse tempo, né? Contamos hoje bem detalhadamente o acontecimento da compra, e aí comprou, deu um ano para respirar e começou a construir, né? Fundação, levantar as paredes. Porque na realidade nós estávamos pagando tranquilamente a prestação do terreno, mas estávamos sofrendo na época uma pressão para subir o aluguel dos ex-donos do Cine Brasil. Nós pagávamos na época R$5.000 por mês, né? Nós fizemos um escalonamento, começamos com R$1.000, 3 meses, aí no terceiro mês foi para 2.000, daí mais 3 meses, até chegar em 5.000. Aí ficou esses 5.000. Então, quando passou esse tempo todo, nós compramos o lote, aí nós começamos a sofrer. Eu ia lá na imobiliária para pagar o aluguel do Cine Brasil, o rapaz lá, o funcionário: olha, estão querendo chamar o senhor para conversar, estão querendo aumentar. Eu falei: meu Deus, como é que nós vamos construir? A gente já paga 5.000, já aumentar esse aluguel para uns 6, 7 mil reais. Naquela época, estou falando de 15 anos atrás, nós não vamos ficar escravos aqui desse aluguel a vida toda. E se nós formos fazer uma conta dos anos que nós pagamos aluguel, dá um valor substancial, um valor muito alto. E esse valor, dentro de uma construção, pensamos até em sair para um lugar mais barato enquanto construíamos, mas também o problema de encontrar um espaço para reunir 400, 500 pessoas num domingo. Então, pensamos em fazer 4, 5 cultos num domingo para o povo parcelar, né? Mas o que acontece? Disso tudo, nós já estávamos aqui na obra. Começamos a obra, batemos a primeira laje, a laje que hoje é o piso do templo. Batemos a primeira laje, nós cortamos todo o barranco e fizemos um espaço para departamento infantil, para departamentos. Porque, na realidade, o departamento infantil, no projeto original, seria por cima. Era uma laje por cima do templo
e seria por cima. Quando veio a enchente, nós estávamos reunindo no Cine Brasil e construindo aqui ao mesmo tempo. E as paredes já estavam todas prontas, das salas, da escolinha, tudo já entijolado, o contrapiso batido, e nós íamos fazer um galpão, mudar para sair do aluguel, mas a enchente nos empurrou para cá, né? A enchente afetou a cidade inteira, todo mundo sofreu. Primeira enchente em 2012 ou 2011? Acho que foi 2011 e a segunda daí um ano, 2012, se eu não me engano. E nós ficamos sem opção, porque o Cine Brasil... 2012 não, 2002. 2001 e 2002, né? Nós ficamos sem opção porque o Cine Brasil inundou todo o centro da cidade. Quem lembra a catástrofe que foi? Nós morávamos no Olegário Maciel, no segundo andar, e nós vimos passar carros boiando, bujão de gás, utensílios de casa. Foi uma coisa horrorosa, e o Cine Brasil acabou. Não havia mais condições de reunir. Então nós ficamos mais um período na única dependência de Deus. Como nós já tínhamos uma laje batida, aqui a opção foi, em tempo recorde, quebrar as paredes, que já estavam prontas. Semelhante ao cinema de urgência. Adaptar o que já tinha para o templo, para poder reunir, né? E embolar o povo aqui, porque o espaço era pequeno. E assim nós fizemos. Nós não tínhamos outra opção. Com isso, nós saímos daquele aluguel, né? Saímos daquele aluguel, aquele dinheiro que nós pagávamos o aluguel, ele parou de sair do caixa da igreja, e nós começamos a utilizar na obra aqui para terminarmos o templo. Mas essa é uma outra história, né? Que vai demandar aí também um tempo maior. Fase sai de um contexto de uma superlotação no cinema, naquele momento construindo, pagando o terreno e abrindo igrejas, né? Então, assim, num ápice ministerial, né? num topo assim, de produção, de tudo, né? E vem a enchente, né? A primeira enchente, e arrasa com a cidade inteira, né? A cidade inteira. Como estávamos no centro, e principalmente pelo formato do cinema, que é um formato de auditório que vai decaindo, né? Aquele encheu de água, o altar da igreja ficou com 1 metro de água acima. Não é na linha da rua. É abaixo da linha. Abaixo da rua. É no nível do rio que passa atrás. O rio encheu e a água e ali perde-se instrumentos, perde-se material da escolinha. Todo o departamento infantil, não sobrou um lápis. Nós tínhamos uma livraria evangélica montada com máquina de Xerox, completa, ali na vitrine do Cine Brasil. Era uma forma também de arrecadarmos recursos para a igreja construir. A água levou tudo embora, foi tudo embora, né? Nem lugar nós tínhamos mais para morar, porque o prédio que nós morávamos foi interditado pela Defesa Civil. O centro da cidade foi interditado 15 dias. Não tinha como nem ir, né? Foi calamidade pública. E foi um tempo difícil, Mas Deus permite tempos difíceis para nos forjar, para nos fazer crescer, para solidificar a nossa fé, porque muitos teriam desistido, muitos teriam falado, não tem mais jeito, acabou, né? E nós tínhamos aqui na obra 13 funcionários de carteira assinada trabalhando,
E nós tínhamos que parar essa obra. E tínhamos que fazer o acerto com essas 13 pessoas, pagar tudo o que é devido, os impostos, as férias, 13º, todo o acerto. Foi um tempo difícil, foi um tempo que por várias vezes eu questionei se tudo aquilo que Deus falou, se foi Ele mesmo, né? Nós vemos alguns profetas, alguns homens de Deus questionando também a Deus algumas questões, mas eu sempre recebi algo de Deus no meu coração. Eu me lembro, pastor Lucas, teve um dia que eu falei, já não dá mais. Peguei a documentação da igreja, eu ia recorrer ao presbitério da igreja, entregar o imóvel, o terreno que nós já tínhamos aqui. Hoje um terreno desse não tem preço. Na época também não tinha, né? Um lugar muito cobiçado, desejado pela localização, pelo tamanho. E eu entrei no meu carro, eu não tinha falado nem para sua mãe, nem para a Beth. Eu falei que eu ia ao Rio, na reunião de pastores, mas a minha ideia era procurar o bispo presidente na época, falar, olha, o senhor consegue para mim aqui, para minha família, uma igreja, para mim trabalhar de pastor auxiliar, eu não estou aguentando mais. E na época já tinha celular, já era aqueles tijolão, já tinha um tijolão, e o bispo Francisco, na época pastor, muito chegado, muito amigo nosso, ele me ligou, ele falou assim, Luiz, eu estou orando, e Deus falou ao meu coração para falar algo para você. E eu falei, pode falar. Eu já estava no carro, estava já indo para o Rio. Ele falou assim, você vai fazer algo, mas Deus mandou falar para você não fazer. É que é para você ficar firme que Ele vai te dar a vitória. Aí eu desliguei o carro, comecei a chorar e tomei fôlego e retornamos à vida, né? Então Deus, ele sempre nos sustentou e sempre nos confirmou o nosso ministério, o nosso chamado e tudo aquilo que nós fizemos e estamos fazendo. Amém, glória a Deus. É muita história, né? Muita história, muita história. 30 anos, né? Não é 30 dias. E hoje nós encerramos essa fase aí, Cine Brasil, a compra do terreno. E no próximo podcast a gente entra na fase final. Da construção do templo aqui. Construção do templo, né? Inauguração. Exatamente. Ficamos algum tempo reunindo onde hoje é a escolinha. Isso. Né? Cadeiras de plástico, tudo muito improvisado. Eram cadeiras alugadas. Na época, nós perdemos tudo, não tínhamos cadeiras. Eu aluguei do ASC, aquelas cadeiras que ele... cadeiras até um pouco melhor. De madeira, veludada. Ele fez pra gente um negócio muito bacana, um preço bacana também, que a igreja podia pagar. Ele também, na época, nos ajudou muito com essas cadeiras. Quer dizer, são histórias que vão aparecendo e nomes que nós vamos lembrando que a gente não pode deixar de ter gratidão no coração, né? Então eu tenho gratidão no coração com várias pessoas da cidade que nos estenderam a mão. Poderia citar aqui o seu Munir, diretor do CNC na época, vocês estudavam lá, e ele falou comigo, pastor, seus filhos podem continuar estudando aqui, o senhor fica tranquilo quanto a pagamento, porque a minha ideia era tirar vocês para o estadual, e eu cheguei a conversar com ele, e ele falou, não, o senhor não vai tirar os seus filhos daqui, eles vão estudar aqui, o senhor não se preocupa com questão de pagamento, eu conheço o senhor, conheço o seu caráter. Um dono de supermercado me chamou no escritório dele, falou assim, eu vi o que aconteceu, estou vendo o que o senhor está passando, meu supermercado está aberto para o senhor e sua família fazer compras aqui e não preocupa com o pagamento, pode fazer compra mensal aqui e eu vou pagar para o senhor. Então,
Deus, ele moveu pessoas na cidade, as lojas de material de construção, que nós estávamos com compras altas, os donos dessas lojas falaram, pastor, não esquenta, quando o senhor recuperar o fôlego, o senhor volta a pagar, a gente parcela. A própria TV Sistec, na época, nós ficamos com uma dívida acumulada muito grande. Zé Carlos Cerqueira, na época, era um diretor, ele me chamou lá, ele falou, paga como o senhor puder, quando, e não tira o programa de televisão do ar, continua com o programa. Então Deus moveu muitas pessoas, né? E eu tenho gratidão no meu coração a essas pessoas. No próximo podcast, nós vamos falar da segunda enchente. Eu vou falar de uma família que nos acolheu na casa deles, porque a nossa casa inundou na segunda enchente. Nós ficamos na rua, esperando a água baixar para saber o que é fazer da vida. É uma história também muito interessante. Isso aí. Quer encerrar? Pode encerrar, fazer o comentário final. A palavra que eu tenho para você, eu li um livro uma vez do homem que fundou a Jocum, que trouxe a Jocum para o Brasil. Eu não me lembro o nome, não é impossível, eu não me lembro o nome do livro. Mas aquele livro me impactou muito, né? Com histórias de superação. A superação que esse homem passou com a sua família para implantar jovens com uma missão ali em Contagem. Eu vou lembrar depois do nome do livro, eu tenho ele na minha estante, no próximo podcast eu vou falar para você. Foi até o pastor Divani que me deu esse livro. E a história desse livro, deste homem, impactou a minha vida. E o desejo do meu coração é que a nossa história, a história da nossa vida aqui em Caratinga, nesses 30 anos, possa também impactar a sua vida. Não desista. Se Deus tem um projeto para a sua vida, problemas vão surgir, barreiras vão surgir, enchentes vão chegar. O próprio Senhor Jesus falou, olha, construa sua casa na rocha, seja prudente, porque as ondas batem, os ventos batem, mas a casa ela não cai, porque ela está construída na rocha. Então, fica firme em Deus, Deus vai te dar graça para superar toda a luta que você está passando. Em nome de Jesus, os seus projetos serão concretizados. Hoje eu estou aqui com cabelos grisalhos, meu filho aqui do meu lado, pastor, com 30 anos de idade, mas eu cheguei aqui com 25 anos de idade, em Caratinga, para desbravar aí um projeto, né, que não tinha na cidade ainda, e hoje estamos aqui de pé, graças ao nosso Deus, graças a amigos que Deus levantou, pessoas que Deus levantou e a fé que nós temos nele. Então, fique firme, não desista, Deus vai te dar a vitória.